Muitos irmãos, com a paz do Senhor, amém? Para mim é motivo de muita alegria poder participar. Eu estava aqui meditando, nesse último louvor do Glauber, por onde o rio passar, Que bênção! Quando flui a água de um rio, por onde ele passa, ele deixa tudo regado, Tudo com mais vida. E eu sei que muitas vezes passamos por situações difíceis, mas o rio do Senhor não deixa de jorrar sobre nossa vida, amém? E esse rio tem passado nesse grupo e eu tenho visto muitas bênçãos de parte de Deus para conosco. Eu sou muito feliz em servir ao Senhor, porque em todas as situações o Senhor tem sido comigo. Eu quero aproveitar e quero agradecer aos irmãos que oraram e intercederam pela minha mãe. Na segunda-feira, se não me engano, ela estava fazendo a sessão de hemodiálise e a enfermeira percebeu que ela não estava bem, ela começou com muitas dores e a perna dela estava dando uma trombose. Então, a cidade onde ela faz hemodiálise é mais ou menos 1 hora da cidade onde ela mora, e ali mesmo já ficou internada porque começou a sentir dores nas costas e os médicos tinham medo de dar uma embólia pulmonar, ou até mesmo um infarto. Minha mãe é uma pessoa diabética também, a parte de fazer hemodiálise, e foi direto para a UTI, mas graças a Deus, essa manhã já saiu e já está em casa, amém? E eu sei que isso é resposta de oração. É a fidelidade de Deus na nossa vida, amém? Eu sei que o tempo é curto, eu não vou dar meus testemunhos, porque quando eu começo a falar do que Deus tem feito, o tempo é curto, mas vamos falar sobre confiança, amém? E, irmãos, eu não sou pregadora igual meu esposo, mas eu preparei aqui alguns versículos que falam sobre a confiança, e diz assim, em que se deve confiar? Amém? Se nós vamos para Salmos 18, 118, 8. Aleluia. Salmo 118, 8, nos diz assim, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Amém? Então, em quem devemos confiar? Devemos confiar em Deus. Amém? Muitas vezes nós colocamos nossa confiança em homem. Não, porque se fulano de tal ganhar a eleição, ele vai me ajudar. Não, porque se meu filho se formar, ele vai me dar. Não, porque aquele doutor... Não, a nossa confiança está em Deus. Amém? E Deus usa pessoas para nos abençoar. Então, antes que tudo, irmãos, vamos confiar em Deus. Aqui no Peru, nós temos um grande problema, que as pessoas aprenderam a confiar em outras pessoas ou em coisas, Muitas vezes a gente fala assim para um jovem, um adolescente, não, vem para a igreja, o Senhor vai te abençoar. E a pessoa vai dizer assim, não, mas é porque eu tenho que ver meu padrinho, porque é meu padrinho que vai me dar tal coisa. Não, é porque eu tenho que estar com minha tia. Quer dizer, coloca tudo na frente do Senhor, diante do Senhor, E muitas vezes não são prosperados. Por quê? Porque o Senhor não comparte a sua glória com ninguém. Nós devemos confiar inteiramente nele. Amém? Então, se vamos ver também em Salmos 52, 8, diz 52, 8 diz que nós devemos confiar na misericórdia de Deus. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida
é de geração em geração. Amém? A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã para conosco. Então, são em essas coisas que devemos confiar. No Senhor, na sua misericórdia, no seu livramento, na sua provisão, na providência de Deus para a nossa vida. Confiar na vitória de Deus para a nossa vida. Se vamos ver em 1 de Samuel, capítulo 17, o versículo 45, podemos ver ali Josué sendo alistado para a guerra. E o Senhor dizia que ia ser com ele. Amém? E nós temos essa promessa da parte de Deus. A Bíblia diz que o Senhor estaria conosco todos os dias da nossa vida. Então, não devemos temer ao mal. Sábado, ontem, quando eu levantei, nós temos oração aqui e reunião com as damas, sempre às 6:30 da manhã. E aí, não foi sábado, foi quinta-feira, irmãos, perdão. E aí, quando eu levantei quinta-feira, eu digo, como estará a minha mãe, meu Deus? Aí veio no meu coração o versículo da palavra de Deus que diz que nós não devemos ter medo de más notícias, que devemos confiar no Senhor. Amém? Mas muitas vezes estamos aí com medo de má notícia. E não devemos ter medo de má notícia. Nosso coração deve estar confiado no Senhor. Só para os irmãos verem aqui, Salmo 112, e o versículo 7, que diz assim, não se atemorize de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. E aí, quando eu levantei, eu digo, como será o meu dia, Senhor? Levantei, e aí fui orar na igreja, e o Senhor falou comigo, lembra-te que não deves temer as más notícias, o teu coração deve estar firme e confiado em mim. E eu digo, Senhor, muitas vezes a gente prega a palavra, fala da tua palavra, mas chega um momento também que temos que viver a tua palavra. E eu vou descansar em ti. Irmão, cheguei na igreja, orei, cantei, louvei ao Senhor e o meu coração confiado em Deus. E aí, quando foi à tarde, já à noitezinha, a minha irmã ligou, já era 8 da noite, dizendo, nossa mãe já está saindo da UTI, vai passar a noite no quarto e, se tudo der certo, amanhã já está de alta. E minha mãe já está em casa. E é isso que o Senhor quer de nós, que nós venhamos confiar plenamente nele. A Bíblia disse que pedimos e não recebemos porque pedimos mal. E a Bíblia disse que nós não devemos ser como a onda do mar, que vai e vem. Por quê? Porque Deus não se agrada quando duvidamos de algo que colocamos na mão do Senhor. Aquilo que está nas mãos do Senhor, irmãos, está no melhor lugar do mundo. Se é o teu filho que você tem confiado na mão do Senhor, deixa teu filho na mão do Senhor, porque a Bíblia disse que aquilo que está na mão do Senhor, o maligno não toca, o maligno não arrebata. Se é o teu esposo, se é o teu trabalho, se é a tua casa, se é o teu relacionamento familiar, eu não sei o que é que você tem colocado na mão do Senhor, mas eu digo, confia e deixa na mão do Senhor, porque se está nas mãos do Senhor, o maligno não toca, o maligno não arrebata. Aleluia! Então, que nós venhamos confiar no Senhor. Aí vem a pergunta, eu devo confiar no Senhor, eu devo confiar no nome do Senhor, eu devo confiar na misericórdia do Senhor, eu devo confiar no livramento do Senhor, eu devo confiar na providência, na provisão e na vitória que vem de parte do Senhor. E a pergunta é, em que eu não devo confiar? Amém? Se nós vamos para a palavra de Deus, em Provérbios 28, 26,
A palavra nos disse que não devemos confiar no nosso próprio coração. A Bíblia disse que ele é enganoso, ele é temeroso, nosso coração tem medo. A Bíblia disse que o nosso coração é enganoso e não devemos confiar no nosso coração. É por isso que quando Abacuque disse assim, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, é porque ele sabia que no meio do povo, no lugar do avivamento, ia ter muito movimento. E movimento é coisa do coração, é momentânea, é emoção, é passageiro. Mas ele anelava por um avivamento. É aquilo que você ouve, aquela palavra, por mais que você pense que ela dura, mas ela veio para restaurar, ela veio para renovar, ela veio para ensinar. Então, não devemos confiar no coração, porque ele é enganoso, ele é temeroso, ele é medroso e não tem sentimentos, muitas vezes, que venham agradar a Deus. Por isso que a Bíblia disse e nos chama a atenção para servir ao Senhor com um culto racional, quer dizer, com entendimento, não com emoções, mas com entendimento. Também não devemos confiar em príncipes, né? Porque a Bíblia diz em Salmo 146, 3, que neles não há salvação. Também em Salmos 44, 6, disse que não devemos confiar em nossas próprias armas. Maldito o homem que confia nele mesmo. Não, eu posso, eu vou, eu faço, eu tenho, eu quero. Quer dizer, não confie em você mesmo. Que o nosso Deus é quem nós venhamos confiar. Amém? Porque somos tão limitados, irmãos. Muitas vezes dizemos assim, não, eu fiz, é porque eu sei, é porque eu posso, é porque eu tenho saúde. É como um sopro. Não somos nada. Hoje existimos e amanhã não sabemos. A Bíblia diz que o dia de amanhã não nos pertence, por isso que não devemos confiar na nossa própria força. Eu conheci uma jovem que ela trabalhava, um trabalho muito bom, e ela já estava nos últimos anos de direito. Ela sempre me escrevia, sempre me mandava uma oferta, mas ela dizia, eu não tive pai, eu faço as coisas por mim, pela minha força, pela minha vontade, pela minha coragem. E um dia aquela jovem foi para a universidade, e de lá foi para o hospital e perdeu a fala, perdeu o movimento do corpo. Eu sei que ela entrou também em um estado de depressão, entrou em uma situação tão difícil, aquela jovem, que ela terminou se isolando com a mãe, e a mãe dela aparecendo morta, e as pessoas acham que ela matou a mãe, porque a mãe diz que muitas vezes ela impedia da mãe até comer. Então, muitas vezes, acreditamos muito em nós mesmos, e somos como um sopro, amanhã podemos não existir. Amém? A Bíblia disse também que nós não devemos confiar nas nossas próprias riquezas, em Provérbios 11, 28. Por quê? Porque nossa riqueza cairá, né? Quer dizer, é algo que pode ser consumido. Aqui diz também em Isaías 31 que não devemos confiar nos carros, né? Quer dizer, são coisas que não vêm de Deus, que não são riquezas, são coisas passageiras, né? Em quem devemos confiar é no Senhor. Amém? E aqui diz assim: o que acontece conosco? Né? Eu fiz esse pequeno estudo. O que acontece conosco quando confiamos em Deus? Amém? Tem uma recompensa quando colocamos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Quando damos honra ao Senhor, irmãos, se tem uma coisa que Deus se agrada, é quando nós, como seus filhos, dependemos inteiramente dele. Eu sei que muitas mães de família, muitos pais de família estão me ouvindo.
E eu quisera compartilhar isso com vocês. Por exemplo, tem um prazer maior do que o seu filho chegar para você e dizer assim: mãe, eu não sei, me ajuda aqui. Ou então dizer assim: mãe, faz essa pipoca porque do seu jeito fica melhor. Ou então diz: mãe, faz esse ovo mexido porque o meu não sai igual ao teu, né? Outro já diz: mãe, passa aqui a camisa, tentei, mas não consegui. Mãe, me ajuda aqui na tarefa. Ou então pinta aqui para mim, ou então me ajuda nesse trabalho. Eu digo, se nós, como seres humanos, nos sentimos, eu, pelo menos, eu me sinto grande quando os meus filhos dependem de mim, ou o meu esposo depende de mim, né? Eu me atrasei um pouquinho de entrar aqui na live, porque eu pedi para o meu esposo pôr a cortina da igreja, que depois de tanto tempo, hoje nós vamos ter a Santa Ceia, né? E ele chegou e disse: eu não sei como pôr a cortina, vai lá ver onde é que eu boto o parafuso, vai lá ver onde é que eu boto os ferros, as coisas, porque eu não sei. E aí eu fui lá correndo e tem um irmão lá ajudando ele a furar a parede e tudo. E eu digo, é assim que Deus se agrada. Quando nós dissemos: Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti. Amém? Senhor, eu não posso, se não for o Senhor comigo, eu não irei, porque eu não posso fazer nada. Então, aqui em Jeremias, capítulo 17, versículo 7, que diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Amém? Então, o homem que confia no Senhor, amados, ele tem uma vida frutífera. Amém? Aqui está dizendo assim: é como a árvore plantada junto às águas. Aleluia! Vai vir o calor, vai vir o tempo de sequidão, mas ele está junto ao ribeiro, ele está plantado junto às águas e as suas raízes alcançam a beber daquela água, se alimentar daquela água. Assim somos nós quando confiamos no Senhor, por mais que tenhamos tempos difíceis na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, até mesmo na área espiritual. Mas nossa vida é uma vida frutífera, porque estamos enraizados junto ao ribeiro de águas. Amém? Aqui em Salmos 125, 1. Aleluia. Que bom é nós termos a palavra do Senhor para que sirva de base para nós. Não somos como ovelha que andamos errante, irmão. Temos um alicerce, temos uma bússola, temos um mapa ao qual devemos nos guiar para estarmos firmes, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Aqui em Salmo 125, diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Amém? Então, quando nós confiamos no Senhor, nós temos uma vida firme. O Glauber também ajuda aí, meu filho, quando eu tenho que parar, tá bom? Os que confiam no Senhor têm uma vida firme. Mas aqueles que não aprenderam a confiar no Senhor, irmãos, é como a folha seca. Ai, não, porque lá os irmãos estão orando por cura, então vamos para lá. Não é porque lá naquela igreja dão cesta básica, então vamos para lá. Não é porque naquela outra igreja ora só pelos filhos, então vamos para lá. Não, porque naquela igreja só tem estudo para casais, então vamos para lá. Quer dizer, são pessoas que não aprenderam a confiar no Senhor. A Bíblia diz que nós devemos estar firmes,
porque os sinais seguirão aos que creem. Deus vai mandar sinal aonde você está. Não precisa você se mover de onde você está, porque os sinais seguirão aos que creem, e não nós vamos andar atrás de sinais, porque a Bíblia disse que nos últimos dias viriam os falsos profetas e enganariam muitos, até mesmo os escolhidos. Seja firme na sua decisão, seja firme com o seu pastor, seja firme com o seu líder, com o grupo que você escolheu para pertencer, seja firme. Mas para sermos firmes, temos que confiar no Senhor. Temos que confiar nas promessas do Senhor. Aleluia! Se não estivermos confiados no Senhor, irmãos, vamos ser levados por qualquer vento de doutrina. Vamos ser aquela folha que vai, que vem e termina no fogo sem nenhuma utilidade. Mas quando estamos firmes no Senhor, a coisa é diferente. A nossa vida é frutífera, a nossa vida é firme. Por mais que venham os vendavais, por mais que venha aquele grupinho de rebelião, por mais que venha a adversidade na nossa família, mas eu sei em quem tenho crido, e por fim o meu Senhor se levantará. Aleluia! Jó obteve aquela bênção extraordinária, dupla bênção em tudo, porque ele nunca duvidou de Deus. Ele sempre foi firme na sua convicção. Era amigos falando dele, era a esposa mandando ele amaldiçoar Deus e morrer, mas ele dizia: eu sei em quem eu tenho crido, meu Redentor vive, eu não estou só. Amém? Muitas vezes você tem sofrido dentro da sua própria casa, com palavras que têm te desanimado, que têm deixado a tua autoestima lá embaixo, não tem te compreendido, não tem te valorizado. Fica firme. A Bíblia diz que pode nosso pai, nossa mãe nos deixar, mas o Senhor não. Pode nosso pai, nossa mãe nos rejeitar, mas o Senhor não rejeita, porque a Bíblia disse que estávamos no ventre da nossa mãe e Ele já chamava por nosso nome. Pode alguém falar o que quiser de nós, mas nós temos uma identidade, somos filhos de Deus. E não é qualquer palavra que vai mudar a nossa identidade. Seja firme. Seja firme. Tenha consciência de quem você é. Você é um povo escolhido. Você é um sacerdócio real. Você é um povo zeloso, um povo que está esperando o Senhor para ir para o céu. Seja firme. Aleluia, Jesus. Aqui em Salmos. Eu estou esperando só o Glauber me dar a luz vermelha aí, irmão. Senão eu falo aqui a tarde toda. Amém, amém, já. Já está na hora, Glauber? Já, mas pode concluir aí. Tá bom, vou concluir aqui. Salmos 34, 8, que nos diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Vamos trocar aí essa palavra refugia por bem-aventurado o homem que nele confia. Os irmãos sabem que bem-aventurado é a mesma coisa de ser muito feliz. Amém? Então, vamos ter, irmãos, uma vida muito feliz se nós confiarmos no Senhor. A Bíblia diz que chegará o dia que o Senhor enxugará todas as lágrimas.
Então, o que necessita para sermos muito felizes? Já somos felizes aqui, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Estamos alegres com Cristo e isso nos fortalece. Saber que não estamos só. Amém? Mas vamos ter uma vida muito mais feliz se nós estivermos confiados no Senhor. Quando confiamos no Senhor, irmãos, estamos seguros. O Senhor nos livra. Amém? O Senhor nos dá paz. Muitas vezes as coisas estão acontecendo de uma maneira tão crítica. E alguém olha para a gente e diz: como é que você consegue, no meio de toda essa situação, ter paz? Ter paz não quer dizer que estamos anestesiados, não. Eu acho que eu estou em paz quando eu não estou murmurando. Quando eu estou em silêncio esperando a resposta de Deus. No lugar de dizer que Deus não me vê, que Deus não me ouve, que Deus não fez, porque fez mais pelo outro do que por mim, isso é murmuração. E estamos colocando Deus como um ser pequeno, porque Ele vê, Ele sabe, e Ele tem poder para resolver. E eu não posso ter inveja. A Bíblia diz que nós não podemos ter inveja. Não podemos ter inveja. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoa. Então, quando eu estou com inveja de alguém, eu estou dizendo: Senhor, o Senhor prefere mais fulano do que a mim. Fulano que entrou agora na igreja, olha como a vida dele está aí. Eu que peço há tanto tempo, não consigo. É inveja. Deus não se agrada, porque Ele não faz acepção de pessoa. Eu já entendi algo na minha vida. Quando Deus me prova, Deus não quer mostrar só para mim, mas os outros que estão ao meu redor, que eu amo ao Senhor independente das circunstâncias. Que eu amo ao Senhor porque Ele me salvou. Eu sempre digo aos irmãos, eu digo: irmãos, não venha para a igreja procurar bênção. Não venha para a igreja e passar o tempo. Não venha para a igreja para, de repente, saber como foi o culto, como o pastor resolveu na reunião de obreiro. Não, 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 não. Porque o evangelho chegou para nós para nos reconciliarmos com Deus. E devemos estar firmes e confiados no Senhor, porque o único motivo e objetivo que nós devemos ter na nossa vida é a salvação, é o céu. As outras coisas, o Senhor diz que acrescentará, porque Ele é bom. Mas eu digo: Senhor, se contudo eu conseguir pelo menos estar no céu, já está bom demais. Eu não quero ouro nem prata. Se contudo o Senhor me dê graça de estar firme e confiado nesta tão grande salvação, eu já estou ganhando. É tudo que eu tenho para ganhar. É uma eternidade com Cristo. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Obrigada aí, Glauber, pela oportunidade